Então, uma outra coisa aí que vocês muito provavelmente já estão conseguindo, né? Acessar ali o chat, né? Creio eu. Bom, então, vamos então dar início aqui ao que a gente tem que ver. Nós começamos na semana passada, nós começamos a falar sobre as teorias de relações internacionais, perdão, as teorias de, estou com a cabeça meio dispersa, as teorias sobre internacionalização de empresas, né? E como explicamos aqui inicialmente, que essas teorias elas não compreendem uma não se trata de um corpo de teorias assim monolítico, né? Não se trata de um corpo unificado, mas existem diferenças nas abordagens que geralmente são feitas sobre essas teorias de relações internacionais, sobre o próprio fenômeno, né, da internacionalização de empresas. Então, nós começamos aqui pontuando assim, eu apresentei aqui algumas definições gerais do que vem a ser, né, a internacionalização de empresas, né, mas são teorias gerais que, na verdade, exatamente por serem gerais demais, genéricas demais, né, elas acabam, às vezes, sendo aceitas, se não todas, pelo menos algumas delas, né, pelas diferentes teorias, né. Logo em seguida, eu disse que essa matéria, esse conteúdo, né, relacionado com internacionalização de empresas, pelo menos nos últimos 30 anos, foi apropriado, esse tema, né, foi apropriado por escolas de administração de empresas, né? E as escolas de administração de empresas, elas, como não podia ser de outra maneira, afinal de contas, um administrador, ele nada mais é do que um gestor de empresa. Então, a internacionalização de empresa para um gestor de empresa nada mais é do que um instrumento a mais, um meio a mais dele tornar a sua empresa mais eficiente, mais competitiva, né? E, portanto, apta a estar em condições de lutar pelos mercados que possui e também por ampliar, né, essas partes de mercado dominados pela empresa, né? Dito isso, eu disse também que essas escolas de administração, portanto, elas acabaram dando ao estudo das relações internacionais um caráter um tanto quanto conservador e limitado também, porque para os estudiosos da administração, não se trata muito de questionar o fenômeno da internacionalização. Trata-se mais de entender e saber como usá-lo, né? Como se aproveitar desse instrumento, né? E, consequentemente, os teóricos, esses teóricos mais ligados às escolas de administração, eles acham que o fenômeno não merece sequer ser questionado, né? Basta meramente a gente entender por que as empresas se internacionalizam, o que isso significa e como é que a empresa pode se utilizar desse instrumento para alargar o seu poder de mercado.
Dito isso, nós passamos aí eu fiz menção a uma série de teorias sobre internacionalização de empresas que estão mais ou menos alinhadas umas com as outras, né? Elas não se contradizem, né? Elas, na verdade, se complementam, não é isso? Então, mencionei aqui várias dessas teorias, mencionei ali também os seus principais teóricos, e depois elenquei, né, as principais contribuições, né, desses teóricos, através das suas teorias, para o entendimento do fenômeno da internacionalização. E foi exatamente aí que nós terminamos aqui o nosso último encontro. Então eu vou recuperar aquele slide que a gente estava usando, e mencionar aqui, né? Você já veio no slide? Você já veio o slide na tela? Eu não tô vendo, prof. Tá vendo? Para mim já tá aparecendo. Não, para mim não. Não? Não, eu vou tentar sair e entrar de novo para ver se melhora. Alguém já consegue ver? Eu consigo, prof. Para mim Pra mim tá parecendo normal, professor. Ok. Então, nós aqui construímos aqui duas colunas, né? Com as motivações e os objetivos da internacionalização de empresas na perspectiva dessas teorias que nós mencionamos aqui mais atrás, né? Que nós dissemos que chamamos também de teorias burguesas da internacionalização. Eu volto a esse conceito já na sequência aqui. Mas nós listamos aqui uma série de motivações e também objetivos, e tentei sublinhar no finalzinho do nosso encontro, né, a importância de nós olharmos aqui para essa coluna dos objetivos, né, porque é uma coluna reveladora, é uma coluna que mostra para nós aqui que não existe, inclusive na percepção dos teóricos burgueses, um propósito voltado para o atendimento dos interesses da sociedade. Não existe um objetivo que atenda o bem-estar da sociedade. Não é isso esses não são objetivos das empresas que se internacionalizam, né? Então, geralmente aqui, se a gente olhar os objetivos, geralmente a gente vai encontrar ampliação dos mercados da empresa, né? Os mercados controlados pela empresa. Com qual finalidade? Né? Alargar as margens de lucro. Também vamos encontrar aqui o objetivo de aumentar a eficiência e, através da eficiência, a competitividade da empresa, de modo que ela possa se manter, né, com suas margens de lucro, ou até ampliá-las também, né? Então, veja, esses são os objetivos reconhecidos pelos teóricos burgueses. Então, é muito claro que não existe essa finalidade de atender os interesses da coletividade. Eu volto a esse assunto já, mas aqui, na sequência, foi comentado também sobre essa teoria da escola nórdica, né, de Uppsala, que fica na Suécia. E essa teoria, na verdade, ela fala menos sobre as motivações e os objetivos, e fala mais sobre o processo, né, propriamente dito, de internacionalização,
dizendo para nós que este fenômeno da internacionalização de empresas, ele traduz, né, um processo evolutivo e, portanto, gradual, né? As empresas vão se internacionalizando à medida que aumentam o seu conhecimento sobre os mercados onde elas operam, né? Então, elas vão aumentando os seus vínculos de relacionamento com aqueles mercados. Então, supostamente, nós estaríamos aí diante de um processo gradual, né? Não é exatamente o objetivo, não é nem a motivação nem o objetivo, mas complementa as teorias anteriores, né? Não contradiz em absoluto nenhuma das teorias anteriores. Então, basicamente, é isso aqui, fala das etapas, né? Exportação, depois instalação de escritórios comerciais, finalmente instalação de unidades produtivas, etc. Aqui embaixo, coloquei aqui um asterisco para chamar a atenção para o fato de que a teoria da escola de Uppsala, ela é baseada exclusivamente nas experiências de empresas suecas. É uma escola da Suécia que analisou a internacionalização das empresas a partir da experiência da Suécia. É óbvio que isso torna essa contribuição, né, desses teóricos um pouco limitada, né? Porque fica complicado a gente usar o caso da Suécia, ainda mais de um país que não tem, né, a penetração mundial de outros países mais poderosos economicamente, usar apenas a Suécia como referência. Isso aí é uma limitação teórica, mas de qualquer maneira é uma contribuição que talvez tenha validade, né, para vários outros casos e outros países também. Bom, aqui apenas colocamos aqui uma tabela, um quadro, na verdade, onde listamos aqui aquilo que são consideradas aí as diversas etapas, né, do processo de internacionalização da empresa. Bom, e agora nós vamos aqui brevemente comentar algumas das conclusões do processo de internacionalização de empresas, conclusões dos teóricos burgueses. E agora aqui é bem interessante que a gente compare essas conclusões com aqueles objetivos listados mais atrás. Então, veja bem, acabamos de dizer que, segundo as teorias burguesas, os objetivos que presidem ao fenômeno da internacionalização de empresas é o aumento da eficiência, aumento da competitividade, alargamento dos mercados da empresa e, portanto, sustentação ou mesmo ampliação das taxas de lucro. Ponto. Agora vejamos aqui o que eles vão dizer a respeito disso. Para os teóricos burgueses, o processo de internacionalização obedece a uma lógica de racionalidade econômica, que induz uma seleção espacial e distribuição eficiente dos investimentos, que nós chamamos então de otimização do uso dos recursos em nível mundial, né? Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que a internacionalização, por trás dela, existe uma racionalidade. Essa racionalidade, ela impõe aos agentes econômicos a busca de condições de produção que sejam as melhores possíveis. Condições de produção melhores significa que as empresas estariam, em razão da sua racionalidade econômica, alocando os seus recursos, ou seja, investindo sempre lá onde é mais fácil e, consequentemente, mais barato produzir.
Se isso é verdade, concluem os teóricos burgueses, ainda que os objetivos das empresas não seja o de aumentar o bem-estar da coletividade, das populações, ao procurar as condições mais adequadas de produção, tudo o que for produzido no mundo, desde que haja uma liberdade de internacionalização do capital, uma liberdade de movimentação do capital, tudo que for produzido no mundo acabará sendo produzido nas melhores condições possíveis. Então, veja, aqui a gente vê claramente presente aquela ideia liberal formulada pelo Adam Smith. Aquela ideia da mão invisível. As empresas não estão, objetivamente, procurando melhorar o bem-estar da coletividade, da sociedade. Mas, posto que elas agem de maneira racional e buscam produzir sempre lá onde as condições são mais favoráveis, portanto, da maneira mais barata possível, é óbvio que tudo que for produzido no mundo por essas empresas estará sendo produzido nas melhores condições possíveis. Em outras palavras, tudo aquilo que existe nos mercados, todas as mercadorias que estão disponíveis aí à venda para os consumidores, elas estão sendo produzidas nas melhores condições que se pode produzir no mundo, graças à liberdade e à ação das empresas transnacionais. Consequentemente, dizem os teóricos burgueses, a racionalidade termina por produzir a melhor alocação dos recursos em escala mundial, tendo por consequência última benefícios para toda a sociedade. Então vejam, é uma posição bem interessante, né? Mas não é a única conclusão deles, não, tem mais. Nós, às vezes, questionamos, né? Como fizemos, talvez, ali numa visão inicial, lá no nosso segundo encontro desse semestre, nós apresentamos lá alguns dados quantitativos, mostrando que cada setor, praticamente, ou cada ramo da atividade econômica, se encontra concentrado ou centralizado nas mãos de um pequeno número de 10 empresas, mais ou menos, né? E nós apresentamos isso como sendo uma coisa complicada. Afinal de contas, nós vemos que o controle da produção, né, também nos dados que nós podemos acompanhar, ele desencadeia concentração de renda. Mas para os teóricos burgueses, isso não chega a ser um problema. Porque para eles, veja só, a supremacia de determinadas empresas sobre outras nada mais sugere que a maior eficiência de umas em relação às outras. Portanto, para os teóricos burgueses, se todos os ramos da atividade econômica encontram-se controlados por um número aproximado de 10 empresas mundiais em cada ramo da atividade econômica, isso, na verdade, não é um problema. Porque essas 10 grandes corporações, elas nada mais são do que as vitoriosas num processo de competição internacional que se realizou ao longo do tempo. Ora, se elas são as vitoriosas, significa que são também as empresas que operam da maneira mais eficiente que tem. Porque quem vence a competição são os mais eficientes. Consequentemente, as grandes corporações de hoje nada mais são do que as mais eficientes que existem no mundo. E o que poderia haver de mais
tranquilizante para nós do que saber que tudo que é produzido no mundo, ou quase tudo, é produzido pelas empresas mais eficientes. Portanto, para os teóricos burgueses, a concentração e oligopolização, né, da produção mundial nas mãos de um número relativamente pequeno ou muito pequeno de empresas, isso não é um problema, pelo contrário, é um motivo que nós temos de nos alegrar e de nos tranquilizar. Afinal de contas, a produção está nas mãos daqueles que produzem com mais eficiência. E, finalmente, aqui uma terceira conclusão importante que eles tiram de todo o raciocínio deles aí. Para os teóricos burgueses, essa oligopolização da produção acaba dando origem a um pequeno número de empresas gigantescas. Ora, existe aqui um benefício inquestionável. Essas empresas gigantescas são empresas que também detêm recursos abundantes. É por isso que elas são gigantescas, porque elas concentram enorme poder econômico. E se elas detêm recursos abundantes, elas estão absolutamente capacitadas para investir em pesquisa e desenvolvimento. Consequentemente, a criação de uma economia baseada em grandes oligopólios é uma condição mesmo prévia para que a humanidade possa ter a segurança da prosperidade que virá para o futuro. Porque estará garantido aí investimentos significativos nas melhorias tecnológicas, dos processos produtivos, etc., de tal maneira a tornar a produção cada vez mais eficiente, consequentemente, cada vez mais barata. Ora, se é cada vez mais barata, portanto, se tornará cada vez mais fácil, o homem estará a caminho da superação dos grandes desafios, né, em termos aí de produção em quantidade e em qualidade, para satisfazer as necessidades de toda a humanidade, né? A tecnologia, ela garante essa melhoria nas condições de produção, consequentemente, ela garante também a produção de mercadorias não só com qualidade melhor, mas também com preço menor, né? Então, para os teóricos burgueses, mais uma vez, né, nos três casos aqui, nas suas três conclusões, apesar deles reconhecerem em suas análises que os objetivos das empresas que se internacionalizam, os objetivos são objetivos de natureza extremamente privado, né? O que está em conformidade com o que dizia para nós Adam Smith, né? Smith dizia que o homem, ele age sempre pensando no interesse próprio. Ele nunca age pensando no benefício que vai produzir para outras pessoas. E aí o Adam Smith completa: entretanto, e mesmo sem que ele tenha essa consciência, ele é levado por uma mão invisível a promover o bem da coletividade. É exatamente a lógica que está por trás das teorias da internacionalização de empresas burguesas. E é por isso que nós as chamamos de burguesas, né? Porque talvez aqui vocês pudessem perguntar, mas por que chamar essas teorias de burguesas? Porque, veja, a teoria termina
nas suas conclusões, né? Veja, por legitimar, em razão dos efeitos concretos produzidos pela internacionalização, a teoria legitima todo este processo de internacionalização, né, que é um processo diretamente vinculado ao próprio desenvolvimento das sociedades capitalistas ou sociedades burguesas. Né? Então é por isso que elas são chamadas de teorias burguesas. Aqui não tem um caráter pejorativo, não tem nada disso, simplesmente teorias que legitimam, né, que justificam o modo de existência e de reprodução do capitalismo. Todas as teorias que vão nesse sentido geralmente são chamadas de teorias burguesas. Tá? Bom, então basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês sobre as teorias burguesas da internacionalização de empresas está aí exposto. Eu queria então, antes de dar sequência, perguntar se vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre o que foi falado no tocante a essa questão das teorias burguesas sobre a internacionalização de empresas. Professor, não é em relação a isso, mas onde que eu posso achar esse texto que eu não estava achando no Moodle, sabe? Ele está lá, Joe, eu cito aí no final do slide, eu cito aí uma breve bibliografia que também, se houver interesse da parte de vocês em aprofundar um pouco mais a leitura sobre isso, talvez essa curta bibliografia aí do final do slide possa ajudar. Mas lá no Moodle, vocês vão encontrar lá o texto de número 8A, que na verdade, é um texto escrito por, se eu não me engano, 4 autores, 4 pesquisadores, a respeito desse assunto. E o slide, na verdade, é uma tentativa que eu fiz ali de sintetizar um pouco as ideias que estão ali ao longo do texto, né? Lá coloquei apenas um texto, tá, de referência. Mas, como eu disse, no final do slide aparece ali uma bibliografia que pode permitir vocês aí de ampliarem as leituras a respeito disso, se for do interesse de vocês, tá? Mas o texto já está lá. Inclusive, eu agora vou dar continuidade aqui e vou passar a falar agora com vocês, vou apresentar aqui para vocês aquilo que nós vamos chamar então de teoria marxista da internacionalização de empresas, né? Esse texto também, que eu aqui vou usar um slide, mas existe, além do slide, existe um texto de referência. Então, esse texto e esse slide também com os números, se eu não me engano, 9A e 9B, também estão disponíveis lá no Moodle. E a gente praticamente vai encerrar o conteúdo desse primeiro bimestre depois de concluir esse assunto aqui, tá? Mas ninguém quer mais comentar nada, nenhuma pergunta? Lembrando sempre que vocês podem me interromper a qualquer momento que vocês quiserem aí, né? Podem me interromper e fazer aí as considerações que vocês julgarem necessárias, né? Bom, então eu vou agora compartilhar com vocês aqui um outro slide, né, que é esse aqui. Vocês conseguem já ver o slide? Eu consigo, prof. Opa, então espero que
todos estejam vendo, né? E eu queria, então, inicialmente dizer o seguinte. Na obra do Marx, não existe um trabalho escrito com o propósito exclusivo de falar sobre internacionalização de empresas. Não existe. Mas o que o Marx faz, na sua obra maior, né, que é o Capital, o que o Marx faz, na verdade, é interpretar, né, entender o modo de funcionamento, a dinâmica de reprodução deste modo de produção e, consequentemente, dessa sociedade, né, que está organizada segundo o capital, o capitalismo. Então, a leitura da obra do Marx permite a gente entender o processo de internacionalização de empresas na perspectiva dele. Mas isso não está explícito. Onde que o Marx escreveu isso? Bom, então são passagens da obra dele, onde ele está analisando o processo de reprodução do capital, em que ele vai oferecer para nós uma série de informações e orientações que permitem construir uma teoria sobre a internacionalização de empresas. Tá? Foi exatamente isso que fez o professor Alex Fiuza de Mello. Né? Ele escreveu uma obra, a obra dele é uma obra mais extensa, chamada de A Mundialização do Capital, né, em Marx, e num dos capítulos ele trata especificamente da teoria, de uma maneira também, ainda repito, não clara, assim, no sentido delimitado dessa maneira, né? O capítulo, na verdade, intitula-se Concentração e Centralização do Capital. Esse é o título do capítulo. Mas neste capítulo, ele faz uma leitura preciosa sobre a contribuição do Marx para que a gente possa entender o processo de internacionalização de empresas na perspectiva marxiana. Então é disso que a gente vai se utilizar agora, né, do texto do professor Alex Fiuza. Aqui, na verdade, eu vou já apresentar esse texto, digamos, esmiuçado aqui, enfim, comentado, né, através desse slide. Então, vamos lá. Primeira coisa importante a ser dita com relação ao processo de internacionalização de empresas, na perspectiva do Marx, é que, para ele, Marx, a internacionalização nada mais é do que uma forma de garantir, né, ou de perpetuar a reprodução do capital. Né? Então, a internacionalização de empresas, em Marx, insere-se, a interpretação dessa internacionalização insere-se na compreensão da própria dinâmica do capitalismo. Isso é importante dizer, porque é uma leitura muito mais geral, muito menos micro do que a leitura burguesa, porque vocês perceberam lá, nas teorias burguesas, que há uma concentração muito grande na empresa, na visão da empresa. A empresa se internacionaliza porque os mercados estão saturados, a empresa se internacionaliza para driblar as restrições alfandegárias. Veja, sempre a empresa. O foco das teorias burguesas da internacionalização de empresas é microeconômico. Por isso que foi parar nas mãos dos cursos de administração de empresas. Em Marx, a abordagem é macroeconômica. Então ele vai começar falando da sociedade capitalista como um todo, né? O que é ela,
né? E ele começa dizendo aqui o seguinte: esses trechos aqui, ó, que eu vou, principalmente onde tiver trechos escritos dessa maneira que está aqui, são trechos retirados do texto do professor Alex Fiuza de Mello. Então, vocês vão encontrar esses textos lá também no texto. Tá? Inclusive, lá eu sombreei esses textos, esses trechos. Né? Então, veja, olha aqui, ó. Vamos dar uma lida nisso aqui, porque ajuda a gente a entender. O produto específico da sociedade burguesa, ou da sociedade capitalista, né, é a mais-valia, o trabalho social criador do valor, apropriado privadamente pelo capitalista com o objetivo de sua permanente valorização, de sua reprodução ampliada. Em termos de movimento histórico, isso significa que a lei do valor, isto é, a dinâmica social fundada na produção ilimitada de mercadorias, supõe para o seu completo desenvolvimento a sociedade da grande produção industrial e da liberdade de concorrência. Tendência esta que, no limite, pode ser traduzida, inclusive logicamente, como sinônimo de universalização, de expansão da forma capitalista de produção. Diacronicamente, e em termos macro, a reprodução ampliada do capital confunde-se assim com a produção da mundialidade. A lei geral da acumulação capitalista se revela intrinsecamente processo de mundialização. Segundo Marx, o capitalismo representa um modo de produção por meio do qual o valor antecipado de capital que entra no circuito produtivo é valor que se expande no próprio ato de produção. Essa fórmulazinha aí é uma fórmula que a gente já conhece lá da economia política, né? Dinheiro que é usado para comprar mercadorias variadas, que são necessárias para fazer uma empresa funcionar e existir. Essas mercadorias são levadas lá para dentro da empresa, ou seja, para a esfera da produção propriamente dita. Lá nessa esfera da produção, ou seja, dentro da empresa, os trabalhadores, com o auxílio de máquinas, ferramentas e também das matérias-primas que eles dispõem, eles vão transformar tudo aquilo numa outra mercadoria, que é o M', que está aí. E essa outra mercadoria, por sua vez, vai ser vendida e retransformada em dinheiro, né? Porém, sabendo sempre que o D', que é o final da operação, ele é maior do que o D. E o sentido de todo o processo de produção capitalista é exatamente esse: transformação de um valor expresso numa quantidade de dinheiro aqui inicial em um valor maior, também expresso numa quantidade de dinheiro maior aqui no final, né? Consequentemente, isso explica porque o Marx escreve lá em cima, ó, né? Porque Marx entende a sociedade capitalista como uma sociedade produtora de mais-valia, né? Reproduzindo-se permanentemente em escala ampliada. Não há reprodução do capital, em geral, sem a expansão deste. Então, veja, aqui é um trecho relativamente pequeno, mas é um trecho assim de uma importância grande, e o conteúdo que traz aqui também é muito grande. Em primeiro lugar, ó, Marx enxergava, então, retomando o que a gente acabou de falar, Marx vai dizer para nós que a sociedade capitalista, ela não é uma sociedade que produz coisas, ela não é uma sociedade que produz mercadorias, não. A sociedade capitalista é uma sociedade que produz valor. Mais do que isso, ela produz valor excedente. E é este valor excedente que é ambicionado por aqueles que fazem os investimentos. Quando uma pessoa investe um determinado valor na produção de alguma coisa,
O objetivo da pessoa é retirar daquele investimento um valor maior do que o valor inicial. Portanto, diz o Marx para nós, a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, ela é basicamente uma sociedade centrada na produção de valor excedente, de mais valor, de mais-valia. Bom, agora veja, se é produção de valor excedente, nós temos aqui que, nessa formulazinha que aparece aí embaixo, o valor D inicial, ele se transforma em um outro valor maior, D'. Só que isso aqui é apenas uma etapa, né, de um processo que é contínuo ao longo do tempo. Quero dizer com isso que esse D' aqui, que vocês estão vendo no final, ele vai dar origem a um novo ciclo. Então, o D', que aparece ali como resultado final desse primeiro ciclo de produção, ele vai ser transformado em mercadoria, ele vai ser levado para dentro da unidade de produção, lá dentro vai ser transformado em outras mercadorias, e essas mercadorias vão ser transformadas no final em D', onde D' é maior do que D', que por sua vez é maior do que D. Isso significa dizer que nós estamos diante de um processo produtivo que se reproduz sempre em escala ampliada, sempre maior. Isso, objetivamente falando, significa que o capitalismo ele estava fadado a fazer aparecer grandes empresas, grandes conglomerados industriais ou produtivos. Porque a transformação de D em D', em D', em D', e por aí vai, nada mais é do que aumento de valor. Aumento de valor significa aumento da empresa. A empresa vai se tornando cada vez mais poderosa. E ela é mais poderosa porque ela é capaz de produzir cada vez maior quantidade de valor excedente. Portanto, olha a conclusão do Marx aqui, olhando meramente para essa lógica que ele identificou na economia capitalista. Ele diz para nós aqui, diz aqui, ó, a dinâmica social fundada na produção ilimitada de mercadorias, né, ou de valor, supõe para o seu completo desenvolvimento a sociedade da grande produção. Ou seja, Marx anteviu uma era durante a qual o capitalismo estaria estruturado em um controle dos ramos da atividade econômica por grandes e poderosas empresas. Portanto, as grandes corporações nacionais, para começo de conversa, elas nasceriam não porque os empresários querem ou não querem, mas porque faz parte da lógica de reprodução do capital, que é uma lógica de reprodução em escala ampliada, como está escrito aí embaixo, lá no finalzinho do texto. Certo? Então, ó, eu aqui tentei exemplificar exatamente isso que o Marx diz, né? O fundamento do capitalismo é a produção de valor excedente, que se expande através do processo de reprodução em escala ampliada, mediante os reinvestimentos. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei, está exatamente
desenhado, né, aqui nessa exposição que está aqui, ó, D que vira M, P, M', D', M de novo, P, M', D duas linhas, M, P, M, D três linhas e assim sucessivamente, ó. Atenção, nesse processo, D' é maior do que D, D duas linhas é maior do que D', D três linhas é maior do que D duas linhas, D quatro linhas é maior do que D três linhas e assim sucessivamente. Tá? Lá eu coloquei direitinho para vocês lembrarem, eu sei que vocês lembram disso aí, mas coloquei direitinho lá o que significa cada letra dessa, né? Valor na forma de dinheiro, mercadorias, esfera da produção, novas mercadorias produzidas, valor na forma de dinheiro. Né? É exatamente esse processo que vocês estão vendo aí, que o Marx chama de um processo em escala ampliada, porque o valor vai aumentando, cada vez vai aumentando, é isso que daria origem, né? Ou que daria nascimento às grandes empresas, né? Portanto, uma economia mundial capitalista, a partir do momento em que o desenvolvimento dessa economia ele está já num estágio avançado, ele daria origem, em Marx, né, obrigatoriamente, a essas grandes empresas e grandes conglomerados empresariais que nós conhecemos hoje. Né? Por sua vez, veja só que interessante, por sua vez, essas grandes empresas se tornarão as principais protagonistas do processo de mundialização. Né? Então, é o que ele fala aqui atrás, ó, nesse texto. Né? Aqui, ó, tendência é essa, né? Produção expandida, né? Alargada e tal. Isso aí acaba se revelando sinônimo de universalização. Né? A reprodução ampliada do capital confunde-se, assim, com a produção de mundialidade. Aqui ele começou a introduzir a ideia da internacionalização das empresas. Né? Bom, a gente vai voltar a isso já já, mas antes eu gostaria só de chamar a atenção para o que está escrito ali abaixo, né, daquele trechinho vermelho. Então está escrito ali, ó, acumulação de capital. Então eu queria também aproveitar aqui, porque é importante para nós, para explicar para vocês que em economia, quando nós falamos de acumulação de capital, nós estamos falando exatamente disso aqui, ó. Transformação de D em D', em D duas linhas, em D três linhas, em D quatro linhas e assim sucessivamente. Então, esse fenômeno aí, essa produção ampliada, ela é possível graças exatamente à acumulação de capital. Tá? Bom, aqui tem mais um trecho, vamos ler aqui também. Mas Marx vai além dessa fundamental e necessária abstração inicial. Explica em seguida que o capital em geral é o conjunto de capitais individuais em competição. O desenvolvimento das forças produtivas e o barateamento dos preços das mercadorias, resultante do incremento da produtividade do trabalho e do rebaixamento do tempo médio socialmente necessário à produção dos valores, é a principal arma de guerra das empresas. A conquista de mercados e a busca dos lucros é o significado intrínseco de todo esse processo de competição. O autor cita, lá no texto, então, o professor Fiuza de Mello, ele cita essa passagem que está aí, ó, em roxo, extraída exatamente da obra do Marx, onde o Marx escreveu o seguinte:
o desenvolvimento da produção capitalista torna necessária a elevação contínua da quantidade de capital empregada em dado empreendimento industrial. E a concorrência subordina cada capitalista individual às leis imanentes da produção capitalista, como leis coercitivas e externas. Compele-o a manter a expansão contínua do seu capital, e ele só pode expandi-lo por meio da acumulação progressiva. Bom, vou dar uma paradinha aqui, antes de continuar a leitura, porque isso aqui merece uma reflexão. Eu acho que esse trecho, veja, é um trecho curto, 4 linhas de uma passagem do Capital. E nesse trecho, o Marx fala para a gente tanta coisa que é assustador que uma pessoa consegue dizer num trecho tão curto, né? De apenas 4 linhas. Eu gostaria, então, que a gente prestasse um pouquinho de atenção aqui nisso. Olha, vocês já devem certamente ter ouvido alguém dizer que, na visão do Marx, o capitalismo ele é um sistema que oprime o trabalhador e que concede todas as liberdades e todos os benefícios para os empresários. Pois bem, em Marx não existe essa concepção. Não existe. E ali, nesse trechinho, Marx deixa claro, olha só e como isso aqui é importante. Ali está escrito assim, ó, a concorrência subordina cada capitalista individual. Subordinar significa submeter, significa obrigar. Então, veja, na visão do Marx, o capitalismo não é um sistema de opressão dos trabalhadores. Ou pelo menos não é só isso. Para Marx, o capitalismo é um sistema de opressão social. Significa dizer que o capitalismo ele oprime trabalhadores, mas oprime também os empresários. Ah, mas espera aí, professor. Marx falou isso? Sim. Essa era a visão do Marx. A visão do Marx era de que o sistema capitalista, ele possui leis. Existem leis econômicas, assim como existem as leis naturais, as leis da física. E a lei, uma das leis do capitalismo, é a acumulação de capital. A acumulação de capital é uma das leis do capitalismo. E, consequentemente, essa acumulação, sendo ela uma lei, o que é uma lei? Uma lei é tudo aquilo que a gente é obrigado a obedecer. Isso é lei. A gente não obedece porque a gente gosta, a gente não obedece porque a gente concorda, a gente obedece porque lei é, por definição, impositiva. E se não cumprir, vai ter penalidade. E a gente vai ver qual é a penalidade aqui na economia capitalista, porque inclusive está escrito aqui, ó. Né? Aqui, ó, o sistema compele o empresário, obriga o empresário a manter a expansão contínua de seu capital. E ele só pode expandi-lo por meio da acumulação progressiva. Eu gostaria, assim, de fazer aqui uma digressão aqui a respeito do seguinte. Uma ocasião,
fui convidado por um ex-aluno, inclusive, de Relações Internacionais do Unicuritiba. O nome dele é Fernando Marcelino. Não sei se alguém conhece. O Fernando, ele naquela altura, ele já tinha terminado a faculdade. Hoje ele já fez mestrado, já fez doutorado na Universidade Federal do Paraná. Mas naquela altura ele tinha terminado a graduação e ele já era um intelectual, né? Dentro do PSOL, né? Esse partido político aí de esquerda, né? E uma ocasião ele me convidou para ir lá no PSOL. E ele me propôs falar para os membros ali né, do partido sobre um tema. Ele me ofereceu um tema para eu falar com o pessoal, bater um papo lá com o pessoal do PSOL. E o tema era o seguinte: como deve ser um partido de esquerda no mundo contemporâneo? Isso deve fazer aí uns 10 anos que ele me fez esse convite. Como deve ser um partido de esquerda no mundo contemporâneo? Bom, eu tinha por ele assim um carinho muito grande. Ele foi orientado por mim na monografia, né? E a gente acabou desenvolvendo ali uma amizade. E eu efetivamente acabei falando, bom, não vou recusar o convite, né? E passei um tempo, porque ele me deu um prazo, né? Aquilo ia acontecer dentro, sei lá, de 15 dias, mais ou menos isso, não me lembro exatamente. E eu passei a pensar exatamente sobre aquele tema. E eu já vinha, naquela altura, pensando, né? Porque uma das características do intelectual é que ele não para de pensar o tempo todo, né? Ele está sempre pensando nas coisas, nos problemas, nos embates que existem aí na sociedade e tudo mais. Eu já vinha pensando um pouco a respeito de tudo que estava acontecendo no Brasil e tudo mais. E aí eu fui lá no PSOL falar sobre o que devia ser um partido político, um partido de esquerda no mundo contemporâneo. Inspirado exatamente na obra do Marx, eu disse o seguinte para eles: olha, sempre foi dito para nós que o partido ele deve ser uma espécie de vanguarda do proletariado, né? Dos trabalhadores. E nessa condição de vanguarda, o partido deve se preocupar em formar, em instruir os trabalhadores a respeito do capitalismo, das condições de vida deles no capitalismo. Porém, Marx nos aconselha a fazer mais do que isso. Isso é importante. Mas veja, Marx diz para nós que a classe trabalhadora não é a única que se encontra debaixo da opressão do capital. A burguesia também é oprimida pelo capital. Ou seja, um partido de esquerda, no contexto mundial que nós estamos vivendo, precisa reformular sua maneira de trabalhar com a sociedade. E precisa incluir, na sua perspectiva de ação, educar a burguesia. Explicar para a burguesia que, contrariamente ao que ela supõe, o capitalismo ele é nefasto aos seus interesses também. Porque a burguesia não tem liberdade no sistema capitalista. E quem acha que tem está equivocado. Na perspectiva do Marx, hein, que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando agora é tudo na perspectiva do Marx. Porque para Marx, o capitalismo não é um sistema que oprime a classe trabalhadora. É um sistema de opressão social.
Mas como assim, professor? Bom, então é só ler aqui o que o Marx está falando. A concorrência subordina cada capitalista individual às leis imanentes da produção capitalista. Ou seja, o que são leis imanentes da produção capitalista? São leis específicas desse sistema econômico e social. São leis que estão vinculadas diretamente. São leis que são criadas por esse modo particular de organização da vida socioeconômica. São leis imanentes da produção capitalista. Agora, olha só o que está na sequência. Subordina o capitalista individual às leis imanentes da produção capitalista como leis coercitivas e externas. O que significa leis coercitivas e externas? Significa simplesmente que são leis obrigatórias, que não se trata de opcional. Não é uma opção do empresário se internacionalizar. É uma obrigação, é uma lei. E o que significa que elas são externas, coercitiva e externas? O que significa uma lei externa? Significa que está fora do empresário. É externa ao empresário. É externa à classe burguesa. Não, professor, mas aí você está querendo dizer que o Marx, ele dizia para nós que o próprio sistema possui suas leis? Sim, exatamente isso. Bom, mas será possível isso? Bom, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir àquele filme brasileiro chamado Tropa de Elite. Esse filme ele foi feito em duas partes. Existe o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Alguém assistiu os dois aqui? Ninguém? Eu assisti, professor. Assistiu? Sim. Tá. Então, olha, eu vou falar aqui agora um pouquinho. Não vou me referir assim à especificidade do filme, não, mas vou falar um pouquinho da dinâmica lá dos dois. E se por acaso o que eu estiver falando não coincide aí, se você não tiver visto a mesma coisa no filme, pode me interromper, tá bom? Veja bem, o que foi o Tropa de Elite 1? Sem entrar em detalhes, hein? Porque os dois filmes, na verdade, eles estão falando do sistema de segurança pública no Rio de Janeiro. No Tropa de Elite 1, o diretor, o Padilha, né, ele mostra para a gente, digamos assim, o chão de fábrica da violência no Rio de Janeiro. Chão de fábrica significa lá onde as coisas são realizadas, lá onde as coisas, lá na parte operacional da criminalidade. Então, o número 1 mostra para a gente os traficantes, a maneira como eles se relacionam, como eles se envolvem com a sociedade, os consumidores de drogas, né? Mostra para nós também a polícia, que supostamente estaria ali para coibir aquele tráfico, mas se envolve profundamente com os traficantes.
e passa a trabalhar junto com os traficantes. Portanto, o Tropa de Elite número 1 mostra para nós o chão de fábrica. Mostra também, evidentemente, o BOPE e a ação do BOPE. E no BOPE existe lá um capitão, coincidentemente, né? Nós estamos vivendo hoje também o Brasil do capitão, né? Coincidentemente, o capitão do BOPE, ele é um líder ali e um homem que é obstinado, né, para fazer um trabalho de repressão ao tráfico. Bom, aí vem o Tropa de Elite 2. E o que ele mostra? Ele sai do chão de fábrica e vai para a cúpula, vai para a direção. Porque o Capitão Nascimento, que era o chefe lá do BOPE, o líder do BOPE, ele é promovido, ele é convidado a fazer parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí, logo no início do filme, o Capitão Nascimento diz o seguinte: agora a coisa vai mudar. Agora a coisa vai mudar, porque agora, meu amigo, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar porque agora, eu lá no BOPE, eu tentava fazer as coisas certas. Mas eu no BOPE, eu obedecia ordens. Eu era o líder, mas eu obedecia ordens. Agora não, cara. Agora eu fui levado para a cabeça. Eu fui levado para aquele local, né, a Secretaria de Segurança Pública, que é onde se elaboram as políticas que vão ser depois implementadas lá no chão de fábrica. Agora eu vim para um lugar diferente, agora eu estou na cabeça. Agora o bicho vai pegar, porque aqui agora eu vou poder, eu vou ter um poder para atuar de uma maneira ampla sobre o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro e sobre a criminalidade, etc. E aí ele começa, o filme vai passando e o Capitão Nascimento naquela luta dele ali, né, para construir um aparelho, né, público que efetivamente respondesse aos interesses da segurança pública, e ele vai descobrindo aos poucos que ele é nada mais, nada menos, ele, Capitão Nascimento, agora, num cargo mais importante da Secretaria de Segurança Pública, ele é uma pecinha dentro de uma grande engrenagem. Mais ainda, ele descobre, para a tristeza dele, evidentemente, ele descobre que assim como ele é uma peça de uma engrenagem maior, ele se assemelha muito a uma peça de uma engrenagem de uma máquina qualquer. Dito de outra maneira, se uma peça dentro de uma engrenagem maior, ela apresenta defeito, ou seja, ela não funciona da maneira que deve funcionar dentro daquela engrenagem, o que fazem com a peça normalmente? Retiram a peça e ou consertam a peça ou trocam a peça. E o Capitão Nascimento se dá conta exatamente que é o que acontece com ele na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele é uma pecinha. E ali tem duas alternativas para ele: se adaptar, ou ele pode ser morto, excluído, morto. Ele descobre, na verdade, que o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, apesar de ter sido construído pelos homens, né? O Estado ali, de alguma maneira, foi construído pelo homem. Aquilo é um sistema com vida própria. E ele tem suas regras de funcionamento. Ele tem as suas leis. E aí, eu realmente... Eu gostei muito desse filme. Eu acho que esse filme, eu não sei nem mesmo se o Padilha, que foi o homem que fez o filme, né, o diretor, né,
Eu não sei nem mesmo se ele quando fez, pensou em tudo isso. Porque você sabe que a arte é um troço absolutamente genial, fantástico. E uma das grandes belezas que tem na arte é que ela pertence ao artista apenas até o momento que ele conclui a obra. Depois acabou. Por exemplo, se você entra num museu de pintura, de quadros de pintura, você vai no museu de artes clássicas, lá vai ver pintura clássica, não sei o que mais. Aí você está passando lá pelas salas onde os quadros estão expostos. Você para diante de um quadro que te chama a atenção, uma pintura, te chama a atenção, e você começa a olhar para aquela pintura. Você talvez não conheça o pintor, não sabe em que época ele viveu, e muito menos ainda você desconhece completamente qual foi o propósito daquele pintor com aquela pintura. Mas aquela pintura fala com você. E ela te manda uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma mensagem de tristeza, pode ser uma mensagem de alegria, pode ser a mensagem de algo mórbido. Não sei qual a mensagem que o quadro vai te mandar. Mas, necessariamente, não é a mesma que o pintor desejou transmitir com aquele quadro. Inclusive, se tiver alguém do teu lado observando o mesmo quadro, é possível que ele receba aquela pintura de uma outra maneira, diferente da tua e diferente da do pintor. É por isso que eu estou dizendo que o Padilha, quando ele deu entrevista sobre o filme, ele disse que queria mostrar como é que funcionava ali esse mundo do crime, do narcotráfico, nos bairros periféricos, etc, etc, e também nos bairros ricos, né, que são principalmente consumidores. Ele acabou mostrando muito mais, né? E o fim do segundo filme, do Tropa de Elite 2, eu considero que foi apoteótico, um troço assim. Não sei se foi o Rafael que falou que assistiu o filme? Não, eu não falei, mas eu já vi também. Não, Giovanni. Giovanni, eu não sei se você se lembra bem como é que terminou o Tropa de Elite 2. Você lembra? Mais ou menos, eu lembro que o filho do personagem toma um tiro, né? Uma coisa assim, tipo, se eu não me engano é assim que acaba, né? Tipo, Não. se você eu vou te falar, veja se você lembra disso aqui, ó. O filme termina com um voo sobre Brasília. Sobrevoo sobre Brasília. Exatamente sobre o Congresso e o Palácio do Planalto. Aí você me pergunta, peraí, professor, o filme não é sobre segurança pública no Rio de Janeiro? Sim. E o filme termina com um avião sobrevoando Brasília? Sim. Qual a ligação? A ligação é o que fala naquele momento que aparece, como se tivesse, né, se a gente estivesse sobrevoando Brasília, e aparece a voz do Capitão Nascimento, o tal Capitão Nascimento. E ele diz o seguinte: companheiro, para mudar isso aqui, vai precisar de muito tempo. E o que ele quis dizer com isso? É que o problema da segurança pública não era no Rio de Janeiro. É nacional. É sistêmico. E ele só terminou aquele filme sobrevoando Brasília porque ele não pôde sobrevoar o planeta. Porque o sistema, ele é global. E o sistema tem uma lógica de funcionamento, e dentro dessa lógica, ele tem leis. E hoje, nem o empresário, agora eu estou me referindo, estou voltando de novo aqui, estou saindo do filme e estou voltando aqui de novo para a questão
do processo de reprodução do capitalismo. Nem o empresário, nem o trabalhador tem efetiva liberdade nesse sistema. O sistema oprime a toda a sociedade. Eu recentemente que eu digo semana passada, assisti um filme documentário que está na Netflix, que eu acho que quase todo mundo já assistiu, porque tem sido muito falado, chamado exatamente O Dilema das Redes Sociais. E aquele filme é novo, foi feito agora. Mas aquele filme está falando sobre isso aqui. Porque no filme, quem aparece lá falando são as grandes cabeças que estiveram por trás da construção das redes sociais, tais como existem hoje. E, de uma maneira quase que, assim, quase que absurda, né? Essas pessoas, esses grandes cabeças que participaram do sistema, da construção desse sistema de redes sociais, declaram no filme o seguinte: esse troço se voltou contra a sociedade. É preciso sair disso. Isso, segundo eles lá no documentário, isso está colocando em xeque a própria concepção que nós tínhamos de sociedade com a perspectiva de democracia. A democracia está ameaçada pelo sistema de redes sociais. Ajuda, mas domina. Nós hoje, segundo esse documentário, estaríamos dominados por esse sistema que possui uma dinâmica própria, que foi construído pelo homem não com essa finalidade, mas que se transformou nisso. Enfim, eu estou aqui chamando a atenção para esses elementos aqui da obra do Marx, exatamente para dizer que, na visão do Marx, olha aqui, ó, a acumulação de capital, ela aparece de novo aqui na citação, ela é uma lei. Ó, o empresário só pode expandi-lo, ou seja, expandir a sua empresa, torná-la mais eficiente, né? Porque veja aqui na parte de cima, ó, o texto aqui diz assim, ó, o desenvolvimento das forças produtivas resultante do incremento da produtividade do trabalho, né? Então perceba, o objetivo é o incremento da produtividade do trabalho. Para quê? Tornar a empresa mais eficiente, tornar a empresa mais competitiva. O aumento da produtividade do trabalho produz o desenvolvimento das forças produtivas. E tudo isso é resultante de investimentos, e de reinvestimentos, e de reinvestimentos, e de reinvestimentos. É por isso que o empresário, na sua luta contra outros empresários, só tem como arma de guerra a acumulação de capital. É uma exigência. E aqui embaixo, ó, o autor exemplifica a Revolução Industrial como nada mais, nada menos do que uma resultante deste processo de acumulação de capital. Ou seja, o que é a Revolução Industrial, se não o desenvolvimento das forças produtivas?
quando o homem deixa de trabalhar com instrumentos específicos para um tipo de trabalho, mais limitado pelo número de braços que o homem tem, que só permitem ele trabalhar com 2 instrumentos. Quando o homem supera essa limitação e passa a trabalhar com um mecanismo, uma máquina, que opera simultaneamente, não apenas com 2 instrumentos, mas talvez com 20, 30. Isso nada mais é do que desenvolvimento das forças produtivas, resultado de pesquisa, resultado de investimento, e o resultado disso foi exatamente o incremento da produtividade do trabalho. Foi assim que surgiu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não foi um sonho. Ou talvez até possa ter sido inspirado num sonho do ser humano, muito embora ele jamais tivesse a capacidade de imaginar todas as repercussões que teria a Revolução Industrial, né? Então, aqui embaixo, a Revolução Industrial ela é apresentada para nós como simplesmente uma consequência desse processo de acumulação de capital, portanto, da reprodução em escala ampliada de valor excedente. É exatamente para isso que serviu o desenvolvimento técnico que a gente acabou dando esse nome de Revolução Industrial. Bom, aqui nós estamos falando de uma maneira geral, mas ainda precisamos entrar aqui na especificidade da internacionalização de empresas. Então, gente, como o horário nosso aí está, nós estamos quase na hora, eu vou optar por parar a nossa aula de hoje por aqui, e na quarta-feira a gente conclui, né, esse texto, esse slide que está aí. Tudo isso já está disponível no Moodle, se vocês quiserem ver antecipadamente é ótimo, e na quarta-feira então a gente conclui, e na semana seguinte, na segunda-feira então a gente faz a nossa avaliação. Alguém gostaria de fazer algum comentário, gente, sobre o que foi visto aqui? Giovanni, sobre o filme lá, o que você achou aí do que eu comentei aqui com vocês? Achei muito interessante, professor. Depois de ouvir as considerações, assim, fez... que eu não... Tipo, sei lá, fez muito mais sentido, sabe? Nunca tinha olhado com tanta atenção, assim, para o filme e tal, nossa. Depois de ouvir as considerações, eu enxerguei algumas coisas que eu vi lá, assim, sabe? Nossa. Para quem não viu, eu realmente aconselho aí, se quiser aproveitar um final de semana, esses filmes devem ser encontrados provavelmente aí num dessas plataformas aí que oferece filme, né? Ou até mesmo no YouTube. Bom, gente, então, se ninguém mais quer fazer nenhum tipo aí de consideração ou de questionamento, então a gente encerra aqui o nosso encontro hoje e voltamos aí, então na quarta-feira, às 8h30 da manhã. Obrigado mais uma vez a vocês pela atenção e uma ótima semana para vocês. Tchau, um abraço para todos. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Nossa. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.